oi para você que acompanha o Peleja Entrevista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente Bom dia, não sabe que horas que a pessoa vai assistir. Vai assistir, vai ouvir o nosso podcast. Tô aqui de novo com o meu amigo Saudade Brian de você, Allen. toca aqui na minha mão. Pois é, agora em 2022, nova temporada do Peleja Entrevista. Um programa que tá com uma cara renovada, tá diferente. Tá diferente. Começamos bem também, sim. Começamos bem. A gente vai fazer uma entrevista por mês agora, não uma vez por semana. Sapatinho. Trazendo só convidados tops. Só craque. Primeira linha. Só craque. Só primeira linha. E falando em primeira linha... Falando em primeira linha. Entrosado no primeiro, hein? Que isso. Falando em primeira linha, a gente tá aqui com as nossas camisas vintage do Furacão, do Santos. Essa aqui do Santos que é inspirada no Mundial de 63, né? Só gente ruim vestiu essa camisa aqui. Tal de Pelé, eu acho que pessoal que não sabia jogar bola direito. Tá aqui até com a do Havaí. Também da coleção vintage. Isso é sacanagem também. Pois é, que tá aqui. Tá disponível no site da Umbro, no link na descrição. Também na Netshoes, que é parceiraça aqui do Peleja. Outros parceiros da Umbro também que estão distribuindo, revendendo essa coleção que tá muito fera, muito linda. Tem até vídeo do Brian Allen. Essa camisa tem história dessa coleção. Dá uma moral. Depois passa lá pra assistir, te conta a história dessas camisas que são uma mais linda que a outra. Tem várias, tem do esporte... Tem Chapecoense. Havaí, tem, só camisa bonita. E agora vamos para a nossa entrevista. Apresenta o homem aí, Brinson, por favor, faça as honras. Apresentando o nosso primeiro convidado, na verdade, fazer um agradecimento ao Mauro por atender a gente, atender aqui o Peleja Entrevista. Abriu o programa meio de forma errada, né? Diz que vai começar esse ano, só fera. Só aí que convida o Mauro Naves. Mauro Naves, né? Começou. Eu ia enganando o público aí. Eu ia falar assim, mano, um cara que ídolo, a gente cresceu assistindo, mas o cara vai falar que a gente tá chamando ele de velho, né? Não problema. Velho, não. Salve, Maurão. Cara, satisfação. Salve. Então, como é que é? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não, eu vi isso aí num podcast uma vez. É. O cara falou assim, não sei que horas que você vai ouvir. Bom dia, boa tarde. Eu falei, vai sair. Por aí mesmo. Prazer enorme estar aqui com vocês, gente. E não tem problema nenhum pela idade de vocês, evidentemente, quando vocês ainda eram projeto dos pais, né? E não sei nem se os pais já haviam casado, eu já estava ralando mesmo. Faz parte, cara. Mas eu vou num papo da minha mãe. Agora, em fevereiro, estou indo para Brasília. Minha mãe vai completar 95 anos. É uma bênção um negócio desse. E ela sempre disse, só não fica velho quem morre cedo. Aí, então, não estou com pressa nenhuma. Caraca, uma boa essa daí. Então, senão, tem gente, Deus me livre, que horrível. A gente perde gente tão jovem aí e fica aquela lembrança de jovem. Então, vamos envelhecer, cara. Tendo saúde, né? Não perdendo muito a memória, o fio da história aí... É muito bom. E com isso a gente vai adquirindo só boas experiências e aproveitando. Cada fase tem... Lógico, é ótimo ser jovem, é uma maravilha e tal. Mas ser mais velho, mais experiente também é muito bom. Tem muitas coisas que você reflete de maneira diferente, encara de maneira diferente. Então, não tem problema com idade, não. Eu nunca gostei de aniversário, mas não era por causa da idade, entendeu? Assim, uma festa de aniversário não me agradava. Hoje em dia eu já estou perdendo um pouco dessa implicância com isso. E ficando muito feliz. Quero que minha mãe viva muito e que eu vá atrás também. Faz parte. Começou com esse papo de idade aí, já são... Isso aqui dentro dessa idade sua, são muitos anos de televisão também, né? E poderia ter sido mais, né? Porque eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro. Eu me formei em estatística, minha praia era outra, tal. Assim, foi meio por acaso que eu resolvi fazer comunicação, fiz e fiquei 5 anos sem nem buscar o diploma, tal, porque eu não imaginava. Fiz por termos de cultura geral só. Achava que minha praia ia ser no mercado financeiro. Trabalhei num fundo de pensão lá em Brasília, comprando papéis para o fundo, enfim, acompanhando ações, mercado mesmo, como um todo, e achava que era ali que eu ia continuar. Aí, por acaso, fui jogar bola num clube da imprensa lá, conheci jornalistas, os caras me convenceram, faz um curso e tal. Não, estou bem lá, já estou formado no outro. Não, vai lá. Aí eu fiz comunicação, só que o time acabou, esse da imprensa. E aí ficou aquele diploma lá que só ficou mesmo. Servia para nada. E 5 anos depois disso, um cara da Globo de Brasília, que era o goleiro desse time, me ligou. Aí, você formou? Formei. Quer fazer um teste aqui? Eu falei, não. Como não? Então, eu falei, não, cara, eu já trabalho, já tenho salário, já estou encaminhado. Não, mas vem cá. Aí eu falei, vou usar o diploma. E fui lá só para usar o diploma. Tipo assim, vou ter uma experiência, não saí do outro emprego, fiquei trabalhando nos dois, e era para ser uma coisa de 1 ano, assim, mais ou menos, tal. Acabaram sendo 2 anos nos dois, aí não dava, tinha que sair de um ou de outro, começou a ficar pesado. Caramba.
Aí eu ia optar pelo mercado, pelo outro emprego. Mas aí deu um problema, mudou o diretor do outro emprego, ficou chato trabalhar lá, eu não estava curtindo. Eu falei, então, eu pensei que ia ser essa opção, vai ser a outra, eu vou ficar na TV. Aí fiquei, aí mudou radicalmente. Até então eu nem fazia esportes. Nos últimos 6 meses desses 2 anos, eu até comecei a fazer esportes para dar uma variada. Mas fazia geral, né? Cobrindo um buraco na calçada. De rua, geral, chuva, fogo no cerrado, aquelas coisas. Matérias normais. E do jornalismo da geral. Nos últimos 6 meses eu já tinha virado o fio ali, eles tinham me colocado no esporte, porque mesmo estando na geral, teve um sábado que eu estava de plantão e fui escalado para fazer um torneio de tênis. E aquela matéria entrou no Jornal Nacional. Então foi a primeira vez, a Globo naquela época já existia em Brasília, sei lá, 17 anos. Então eles acharam que sim, foi o primeiro repórter que estava no esporte, que eu tinha acabado de mudar para o esporte, essa é a verdade, que conseguiu emplacar um Jornal Nacional. O cara falou, então vamos investir em você, no esporte mesmo e tal. Só que aí, quando eu mudei, resolvi sair do outro e ficar na TV, eu estava em Brasília, onde o esporte, até hoje, que eu já saí de lá há 30 anos, a coisa não caminha para ter reportagem todo dia. Esporte, boas reportagens, para eu ficar mandando para São Paulo ou para o Rio, no caso, a sede no Rio. Ia ficar naquela coisa muito local só ali. E aí eu falei, bom, já que estou no esporte, eu vou pensar em algo maior, ir para uma Copa, uma Olimpíada e tal. Eu não era novo. E aí tinha que sair de lá. E a opção primeira seria no Rio, né? A sede era no Rio e tal. Mas apareceu uma vaga em São Paulo. Aí eu vim para cá e aí a coisa caminhou. No início também cobrindo todos os esportes, né? Como todo mundo que começa. Um dia a pauta é o vôlei, um dia é o basquete, um dia é o futebol e tal. Mas aos poucos foram me direcionando para o futebol, que era mais a minha praia, que eu gostava. E tinha muita transmissão de jogo. E eles achavam que eu fazia bem ao vivo e tal. Aí eu fui sendo afastado dos outros esportes e sendo escalado muito para futebol. E aí, cara, era quarta, domingo. Aí, graças a Deus, logo vieram as oportunidades de cobrir seleção, Copa América, pintou Copa do Mundo e aí foi ficando futebol direto. Acho assim, a gente não tem um número, né, de um registro, mas eu fiz de 89 que eu cheguei para cá. Sei lá, um dia eu estava para participar de uma palestra, quiseram fazer uma conta. Acho que deu assim, como é que é a conta? 2.400 horas na beira do campo, 100 dias direto assistindo o jogo. Como se eu ficasse 100 dias direto, assim, 24 horas com o jogo. Vendo o jogo. Modéstia à parte, eu acho que podia entrar no Guinness, porque é o seguinte... Eu era, sem dúvida, o cara que nesses anos 90, anos 2000, 2010, sem dúvida, fui o cara que mais fez jogos na televisão aqui em São Paulo. E aí eu comparo com o Fernando Fernandes, que fazia na Band, mas nem todo ano a Band tinha. Tinha a transmissão também. Nem todo ano tinha. Nem toda a seleção o Fernandinho ia. O Fernandinho é um cara que fez muito comigo. O Pascoal fazia rádio, não fazia TV. O Tino, que era o Showa, não faziam jogos quarta e domingo lá. Eles faziam grandes reportagens, estavam nos grandes eventos, mas quarta e domingo eu sempre estive. Então, acho que se fosse fazer um levantamento assim, talvez eu tenha feito mais jogos mesmo. Os caras que mais viu futebol. Já tinha uma turma mais antiga que estava parando, a turma que fez década de 80 na Bandeirantes, com tal. Aquela turma já estava parando. E da turma nova, quem estava começando ali na TV era o Fernandinho, que fazia muito. Mas ele não fazia tantos eventos como a Globo fazia. Então, acho que... O Globo sempre mantinha, né? Tinha os eventos todos, anual, campeonatos, Copa do Brasil. Então, assim, não tinha relaxamento quarta e sexta. Aí você vai dizer, foi sensacional. Foi. Sobre o lado esportivo, várias experiências, etc e tal. Mas você perde muito do lado familiar. Por isso que hoje, assim, eu tô botando o pé no freio mesmo para curtir. O que eu não curti com meus filhos... Tô curtindo com a neta que eu tô agora já e tal. Que é o dia a dia, né, cara? Porque você perde churrasco de amigo, casamento de parente, de amigo. Porque todo sábado ou você tá viajando... O pessoal nem convidava, mas você quarta e domingo já sabia que não ia dar. Convidava às vezes para ganhar um presente. Eu falava pra minha mulher, vai comprar você que vai. Eu não vou, pô. Não, mas enfim, era difícil
fugir de uma escala e tal. Fora as coberturas maiores, você fica 1 mês e tanto fora, 2 meses. Isso até Tem uma pergunta... Copa de 2 meses, ficar fora 60 e tantos dias. Até né? a pergunta que eu queria fazer, pô, já são, sei lá, 20 anos pelo menos ali na beira do campo fazendo reportagem e até 2018 você estava como repórter da Seleção Brasileira 2019, cobrindo... até 2019, quando aconteceu minha saída da Globo, era o início de uma Copa América. Então você tava direto. E Copa do Mundo, acho que a sua primeira que você foi cobrir como Copa do Mundo foi em 98, né? Foi em 98 por quê? Eu vim para São Paulo em 89. Aí a de 90 já era, estava em cima da hora. Eu saí 6 meses da Globo em 92, 93. Teve uma interrupção. Eu resolvi mexer com uma confecção. Desisti do jornalismo. Falei, não, dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro. Vou tentar ganhar um dinheirinho. Já larguei o mercado financeiro, que quem sabe pudesse render um pouco mais. Render um dinheirinho para quem é pobre. Pode quebrar. No mercado eu tinha aquela expectativa, eu não tenho nada mesmo a perder, porque eu não tenho dinheiro. Eu só posso acertar a mão um dia numas ações aqui e ganhar. E aí depois começou o salário aqui e tal, eu solteiro, saía, gastava tudo e tal. E aí eu tinha um primo que mexia com confecção, que tava bombando e ficava me perturbando, aí eu resolvi fazer isso. Ao sair, 92, 93 e tal, eu perdi a oportunidade também de 94. Né? Perdi a oportunidade. Inclusive, demorei um pouquinho mais para voltar para a Globo, porque não tinha vaga. Eu saí, botaram outro. Aí eu passei 6 meses fazendo... e quando eu fui para trabalhar com ele na confecção, eu acabei abrindo, junto com ele também, uma minha, infantil, que quebrou. Aí tive que voltar, porque quebrou. Meu primo faliu e a nossa quebrou. Aí eu fui fazer 6 meses de pequenas empresas, grandes negócios. Você que faliu a empresa. E foi fazer... Mas eu fui fazer depois. Eu tinha que ter feito. Tinha que trabalhar no programa antes para saber administrar a minha pequena empresa, entendeu? Aí que eu fui... Aí comecei a conversar com empresários, entender mais tudo. Eu falei, se eu soubesse... por isso que eu quebrei a empresa. Se eu soubesse disso, eu não tinha quebrado e tal, não tinha falido. E aí voltei para a Globo, enfim. Aí começou Copa América... E até a próxima era a da França e ainda bem me escalaram, mas deu tempo, ainda assim fiz 6 Copas, tá bom demais. Então, mas é uma parada, você fez 6 Copas aí como repórter, a última Copa você tava lá na beira do campo e agora 2022 você está como uma posição de comentarista. Você já parou para pensar como é que vai ser isso? Você sabe já se vai pro Qatar ou não? Não devo ir, eu não tô com essa expectativa. Eu adoraria e tal, mas eu acho que lá, né, agora eu tô na ESPN, tem gente lá mais qualificada e mais antiga da casa para fazer esse papel. Sim. Eles me colocaram na Copa América de 2019? Não, 21 agora, 21 né? Agora, tá. Me colocaram nessa. Que tem Copa América todo ano, agora eu me agora perco. tem, exatamente. A 19 foi quando eu saí da Globo antes dela começar. Aí teve de novo aqui a de 21. Eu fui para fazer uma cobertura completamente diferente. Agora do lado de fora, se assistindo os treinos... sim. Pela TV da CBF, é outro tipo de contato. Quer dizer, mudou muito essa relação com os times, com os clubes, com os jogadores, né? Mudou muito. Antes você entrava no campo, ia lá, eu escolhia. Eu vou falar com o Pedro, não, vou falar com o Brian hoje. Mas vem aqui, ó. Você tá indo mesmo pro Atlético Paranaense e tal. Só você sabia daquilo. Hoje você senta lá numa coletiva, tem que falar para todo mundo ouvir. Então, às vezes você tem um furo e tal, você acaba... não tendo condição de checar e gravar o cara só para você. Mudou completamente. Mas eles me colocaram, junto com a Gláucia Santiago, para fazer essa turnê da Copa América. Mas acho que é porque foi aqui, etc. e tal. Ela tinha os direitos, ela transmitiu os jogos. Não sei até no Qatar se a ESPN vai ter os direitos. Mas não tô nessa expectativa, não. Posso tirar férias, de repente. Você até me deu uma ideia, rapaz. Tem um período de férias para pedir aí. Dar um pulinho lá no Qatar. Você sabe que eu não tinha pensado nisso? Vou ficar essa opção aí. Mas vai ser difícil. Acho que a rapaziada não vai querer Mauro Naves comentando Copa do Mundo. Vai ser complicado. Não, mas assim, até passei, né? Precisa ver os preços dos ingressos. Mas ele tem moral. Até o homem tem moral, mas pô. Eu não tinha pensado nessa. Mas enfim, acho que... Até pensava, seria muito interessante para mim, assim, até fechar um ciclo mesmo. Se eu for escalado, nossa, vou dar cambalhota. Porque aí eu acho que fecha um ciclo também, pelo tempo que eu já tô. Posso até ficar mais 1 ano ou 2 na SPN, mas não tem também expectativa de ficar até a próxima, não. Eu acho que tá na hora de... Fala isso não. Não, mas fazer outro tipo de trabalho que não seja diário ali. Sim. Posso não sair totalmente da área, aposentar e pescar, mas ter tempo para pescar também, sabe? Assim, dá uma freada. Cara, são 30 e tantos anos.
Direto. Sem final de semana, sem ter foto com o filho no aniversário. Não é assim, não. Meu filho tem 21 anos, eu tenho 2, 3 aniversários que eu consegui passar com ele. Por quê? Ele faz em junho e eu também faço em junho. Pô, Copa América é junho. Copa do Mundo é junho. Copa das Confederações é junho. A primeira Copa do Mundo da história que vai ser em dezembro. Eu tô fora, tá vendo? Então, assim, muito difícil eu estar em junho. Era muito difícil eu estar por aqui em junho. Por aqui que eu falo em casa, né? Em casa de São Paulo, que eu já moro há 30 anos. Então, perdi muita coisa com isso, inclusive os aniversários dele. Já falei de casamento dos outros, churrasco e fim de semana, mas até coisas da família mesmo. Você tem que ligar lá do exterior, ô, filho... Parabéns, papai tá aqui, ó, trabalhando para pagar esse bolinho que tá aí. Não, eu entendo e tal, mas não é legal, né? Assim, não tenho esses registros. Sim. Eu não tenho intenção de ficar perdendo muito mais isso para frente, até porque não sei quanto tempo eu tenho pela frente. A infância deles, a adolescência já perdi, mas quem sabe eu posso acompanhar mais de perto a neta, né? Sim. E esse crescimento deles ainda, tem muita coisa para conviver com eles. A gente tá comentando de Copa do Mundo, história de Copa do Mundo. Você comentou que a sua primeira foi em 98. E que Copa você pegou pra fazer logo a primeira, né? Eu lembro que um dos episódios que a gente tem aqui no Radar Peleja que mais sucesso tem é sobre a convulsão do Ronaldo, né? As teorias da conspiração da Copa de 98, o CPI do futebol e tal. Você tava... O VT, eu lembro quem fez foi o Tino, o VT do acidente lá no hotel. Mas você que tava lá acompanhando a seleção nessa apuração, como é que foi esse momento aí de 98 lá na França? Porque foi uma coisa muito nebulosa. Se lá mesmo já tava tudo muito confuso, imagino para vocês estavam tentando apurar o que realmente aconteceu. Não, foi bastante complicado, porque, assim, ele tinha dado entrevista no treino anterior, eu me lembro que ele deu uma entrevista pro Bial, que tá tudo bem, né? Pô, tô na final, quem jogando sabe. Muito, né? Era o homem do momento aquele. Fazer gols, etc, tal. Ele tava longe da artilharia, mas quem sabe, tal, enfim, fosse conseguir. E aí, de repente, chega no estádio, o cara não tá, entendeu? E eu passei o dia na porta lá da concentração, fazia os flashes lá na porta. Era sempre o último, inclusive, aí para o estádio. Eu, José Carlos Mosca, fizemos todos os jogos da porta. As pessoas iam, os outros repórteres mais cedo e tal, para já começar a fazer do estádio. E a gente ficava esperando, porque depois eu não participava mesmo das transmissões, então fazia os flashes e ia lá só para ver o jogo. E depois trabalhar, fazer matérias, mas só no durante eu não participei dessas transmissões. E aí, cara, me lembro como hoje, assim... Ninguém tinha a menor notícia, porque ele saiu por trás. Até hoje a gente não sabe se ele saiu por trás, se saiu ali pela frente mesmo, deitado num banco, numa ambulância, porque a gente estava lá na frente, acho que o Fernandinho ficava lá também. Mas aquela coisa, dia de jogo, não tem notícia nenhuma. Estão fechados lá dentro do hotel, você está na cerca ali fora, entra um carro, entra um da polícia, entra outro, sai... Porque eu lembro que no VT do Tino, ele até conseguiu falar com o César Sampaio e tal, que falou que até tentou, o Roberto Carlos também tentou descrever o que tinha acontecido. Só que até o próprio Ronaldo chegou um momento, mas acho que ele já tinha se recuperado, já tinha voltado lá da tal da clínica, falando, me senti mal, parecia que tinham batido em mim e tal. Mas nesse momento, essa movimentação toda aconteceu bem por baixo. Só pode ter feito pós-jogo, né? Porque o Ronaldo chega direto da clínica no vestiário, né? Quando tinha saído já o nome do Edmundo, que ia jogar e tal, aí depois todo mundo, cadê o Edmundo? Aí eu me lembro que eu fiz esse último flash e fui embora. E, por sorte, caiu o flash. Eu nunca vou esquecer, por todos esses episódios. O flash ia ser assim, o Marcos Uchoa vinha no helicóptero de Paris para lá, mostrava a concentração por cima. Normalmente era assim que eram feitos. Aí me chamava lá embaixo. E só para esclarecer, o flash é aquelas entradas ao vivo que você faz rapidinho durante a programação. Né? Já começou, o Galvão já tá lá no estádio, tarara, ou na programação durante o dia inteiro. Nesse último, já era meio dentro da transmissão. O Galvão já preparando o jogo. Já preparando, já tinha aberto, estava aqui no estádio. Agora vamos saber como é que tá a movimentação lá na concentração. Aí chamava o Marcos Show em cima, o Marcos mostrava o ônibus saindo ou não, as pessoas entrando. E o Marquinhos me chamava lá embaixo. Quem tá lá na porta mesmo é o Mauro e tal. Nesse dia ele não chamou. Entendeu? Eu acho que ele já tinha falado o que tinha que falar lá em cima e vazou. E por que eu achei legal? Porque imagina que eu ia falar abobrinha lá embaixo. O Ronaldo não estava lá dentro. E eu ia dar o quê? E normalmente, para fazer esse último flash, eu telefonava para algumas pessoas, jogadores lá dentro. E um administrador e tal, como é que foi o papo aí? O Zagallo falou quanto? Aquela coisa básica. Sim, só para dar um... Falou meia hora hoje, hoje foi rapidinho, falou 20 minutos, tá tudo bem, tudo animado e tal, para ter um detalhezinho assim de bobagem. E dessa vez ninguém atendia o telefone. Pô,
Mas você não vai imaginar nunca que seja um problema desse. Eu só Final, sei né? Também. A única pessoa que atendeu, eu tinha uma lista dos telefones. A única pessoa que atendeu, eu acho que era a que eu menos tinha intimidade naquele grupo todo. Cara, sério, lá. E aí, como é que foi? Não, tudo bem e tal. Zagalo falou muito, não, hoje foi rápido, 15 minutos e tal, mas... Não falou nada. Nada, nem ia falar. E quando sai o ônibus, tinha as posições todas, mas assim... Então, a gente estava acostumado, vinha na frente, né? Você via o técnico... sentava o Filipão, Murtosa, atrás não sei o que, já era o Ronaldo, tá vazia a cadeira. Hoje, depois, a gente lembrando e vendo tudo as imagens, você fala assim, pô, olha lá, ó, tava faltando gente ali, porque eles tinham, acho que meio superstição de sentar sempre. E o Denilson, sempre no bancão lá do fundo. O Mosca é muito íntimo desses jogadores e tal, sempre foi. O Mosca era o cinegrafista. O cinegrafista, trabalhei vários anos com ele. E o Mosca sinalizou pro Denilson, né? O Denilson fez assim, ó. Puta. Mas vai saber. O que era, né? Vai saber. Ele fez assim, ó. Ó o Denilson, pô, gaiato do jeito que é. Fecha o saco. Deve ser lá, tá ruim, não vou jogar, sei lá, sou reserva, vai se ferrar a Mosca e tal. Ele teve tudo isso, mas nunca ia imaginar. Eu sei que eu chego no estádio, aí já tá aquele zum, porque a gente estava longe de Paris, né? A seleção não estava em Paris. Aí quando chego, veio um repórter do Chile me entrevistar, mas por que o Ronaldo não vai jogar? Vai jogar Edmundo? Eu falei, como? Eu não sabia nada, cara. Como ninguém lá sabia. Foi uma surpresa para todo mundo quando sai a escalação com o Edmundo. E aí ficou aquilo e tal, pai. Bom, enfim, aí a gente sabe que o Ronaldo chegou, o médico, ele falou lá, o Zagallo falou com o médico, o doutor Lídio autorizou, ele foi pro campo e, enfim, perdeu o jogo. Mas assim, aí depois a gente tentou apurar. Então. Aí é que eu te digo, se tem essa entrevista do Ronaldo, é pós-jogo, né? Porque ali foi direto. E quem mais esclareceu mesmo foi o Roberto Carlos. Eu cheguei a vir depois, na volta, ir lá em Araras para ele contar, fizemos uma matéria pro Fantástico e tal. E é isso, a história que a gente acha é isso. Teve uma convulsão, enfim... Os caras ficaram preocupados todos. César Sampaio, é porque o César foi chamado no quarto e tal. Sim. Então o Tino deve ter realmente entrevistado o César. E fiz isso, mas todo mundo passou batido. Se eu soubesse, pô, tinha 10 mil jornalistas lá, pensou que furo que ia ser. Olha, tá tudo bem aqui, Galvão, só o Ronaldo que não tá no jogo. Mas, pô, que passou mal. Mas se a pessoa que atende lá é uma pessoa mais... íntima. Você pode falar assim, pô, tá tudo certo mesmo, tá um clima estranho. Se ele quisesse me dar uma letrinha, pô, teria dado um furo mundial. Logo na primeira mas assim, um furo muito triste, né? Porque não ter o Ronaldo nesse jogo. E assim, você vai passando batido. Depois que as coisas acontecem, a gente tinha o helicóptero filmando de cima, os jogadores saindo do hotel, entrando no ônibus. Ninguém percebeu que não tinha o Ronaldo passando ali, entendeu? Tinha aquelas imagens. Depois que vai vir recuperar, que você vai ver, fala, pô... Mas ninguém ficou contando ali. Primeiro que eu não tinha as imagens ali na hora para ver. Lógico. Mas na TV se gravava aquilo do helicóptero. Enfim, foi uma tragédia. O que mudou, cara, do Mauro que fez essa primeira... O que mudou do Mauro que fez essa primeira Copa do Mundo? Pro cara que voltou junto com a seleção no Penta de 2002? Em termos de experiência... vivência. Não, claro, a primeira você tá sempre, né, com a história de frio na barriga ser maior, etc, preocupação em fazer cagada. Fazer bobagem, exato, falar bobagem e tal. Mas a gente tinha uma relação boa e tinha um contato muito diferente com os jogadores. É isso que é o barato, que hoje em dia é mais difícil cobrir. Hoje em dia é rede social, WhatsApp, então... telefonar para jogador, mandar recado. É diferente no olho. Eu sempre gostei mais de perguntar, e Pedro, você não vai mesmo? Tal? Aí eu olho para você e, sabe, é aquela história de... E o cara vira e fala assim, pô, Mauro, não quebra não. Você tem, com aqueles que você tem mais intimidade e tal, você tira alguma coisa. Hoje não, né? Manda uma mensagem, você não sabe como a pessoa recebe, se ela tá almoçando, se ela estava dormindo, se ele não sabe como é que ele respondeu aquilo. É diferente, é muito frio. Então, quando chegou, e aí já era uma Copa diferente, foi a primeira também em 2 países, mas já era a minha segunda experiência, então... Tava cascudo já. Tava mais relaxado para fazer, né? Mas tinha toda essa expectativa de ser em 2 países e tal. E teve... Aí essa foram 60 e tantos dias, porque primeiro foi para Barcelona para treinar,
Aí tinha aquela história do Rivaldo e do Ronaldo, que não vai jogar, se jogar, o médico não queria, dizendo que ele podia estourar o joelho e nunca mais jogar na vida. Enfim, teve uma tensão lá em Barcelona, o Filipão bancou e tal. Fomos para Malásia, fez uma voltinha antes de chegar lá, uma adaptação de fuso horário e tal. E chegar em 2 países completamente diferentes, né? Uma coisa é a Europa, a França é linda, Paris maravilhoso e tal, mas aí você vai chegar em 2 países, cultura completamente diferente, Coreia, depois o Japão. E, às vezes ele não consegue usufruir muito, né? Treino, hotel, estádio, volta e tal. Mas sempre um restaurante ou outro, sempre sobra um pouquinho para você ir numa praça, ver as pessoas, no mercado, com aquelas comidas diferentes. Não, Sempre você aproveita alguma coisa. Na Coreia tive que dormir num motel lá uma vez. Vai dormir sozinho? Não, então, pois é, porque o motel... Quebrar o cara. Não, a Globo sempre foi muito organizada nisso, né? Assim, 3, 4 anos antes já tá tudo marcadinho e tal, mas é que a seleção mudou o roteiro, resolveu ficar, e aí onde a gente estava já ia ser ocupado por outra delegação e tal. E as experiências de comida, né? Muito interessantes. Celular aparecendo lá já mais novos do que aqui. A gente vendo todo mundo usando uma alta tecnologia. Você fala, pô, o negócio... né? O Waze, os caras tinham... Não chamava o Waze, mas o cara já... O GPS. O GPS deles com outra historinha pra pôr, punha o nome do telefone, ia achando, porque placa não dá pra ler, né, amigo? Não dá. Então, assim, claro, a gente tinha um tradutor, mas você começa a ver as coisas todas diferentes que você não tinha visto ainda. E uma relação ótima com os jogadores, né? Aquela relação de descer no hotel, poder conversar, era muito diferente. Com o Filipão foi um pouco complicado no começo. Então, qual que era a proximidade que vocês tinham realmente ali dos atletas? Porque... não era só gente, quem tava... Às vezes ficava até no mesmo hotel, né? Então você podia chamar o cara para tomar um café. Durante as eliminatórias, às vezes o hotel do lado de um shopping, os caras estavam de folga. Ia no shopping com o jogador, cara. Entendeu? Era muito próximo. Era muito. É impensável, como você falou, impensável uma coisa dessa. Hoje um staff enorme, tudo blindado. Eles também hoje muito preocupados de ficar no quarto, com rede social, com jogos, com coisa. Aquele tempo também só tinha o quê? Baralho e sinuca. O cara que não gostava muito descia para tomar uma água com o jornalista, trocar uma ideia, né? Hoje eles têm outras atividades, outros interesses para fazer. Mas tá muito mais blindado do que naquela época, muito mais, mudou. Eu tive agora essa experiência de fazer, já em 2018 já estava, e nos clubes também, né? Hoje você vai no treino do clube, você não entra lá, entrevista quem você quer. Vem um cara para a sala de entrevista, e todo mundo vai gravar o mesmo cara, aquilo vai estar em todos os jornais, todos os sites, todas as TVs e tal. Diferentemente daquela época que eu peguei, mas enfim, mudou. A gente não tem que ficar só sendo saudosista e achando, lá era melhor e tal. Para trabalhar, eu acho que era, porque você saía com uma pauta que sabia que ia cumprir. Quantas vezes, hoje em dia, eu vejo e acontecia, e com certeza acontece, todo mundo senta na reunião de um programa, pensa numa pauta, a defesa do time tal, essa defesa não está funcionando bem, cara, já tomou todo jogo, gol, 6 jogos seguidos tomando gol. O que não está funcionando? Vamos entrevistar os zagueiros. Aí você chega lá, o entrevistado é o centroavante. Aí você, entendeu? Você tem que derrubar a pauta e esperar o dia que vai ter um zagueiro, pelo menos. Ou o goleiro, porque você vai ficar perguntando para o centroavante sobre o problema da defesa. Então, assim, meu. Não é meu. Mas, enfim, isso acontece muito. Antigamente, não. Você chegava lá, sabia que ia cumprir a pauta, você ia em cima nesse caso, dos zagueiros, enfim. Mudou bastante. Mas é sempre um prazer enorme essa coisa de seleção. Eu gosto muito, cara. E porque eu não me manifesto, só sei te cortar, Pedro. Eu nunca me manifestei, passei 30 anos geladinho em campo, nem a favor do meu time, nem dos outros. Quantos gols eu assisti ali, ficava caladinho, quietinho, fazendo cara de paisagem. Por dentro, caraca, por dentro, pô, golaço. Ou se não, desgraçado desse meu goleiro. Como é que toma um gol desse, né? Mas ficava fazendo aquela cara de paisagem. Na seleção, não, cara. Na seleção eu tive a oportunidade de torcer. Não é sair pulando no campo, mas tive. De torcer, quase de pular mesmo, a melhor de todas foi na Argentina. Uma Copa América, cara, mais do que Copa do Mundo. Do gol do Adriano? Pô, aquilo lá foi sensacional. 2004 no Peru, a gente do lado do Parreira, a Argentina
Tivemos uma pequena interrupção, tá chovendo. Chove muito em São Paulo, tá chovendo pra caramba em São Paulo, trovões, trovoadas, vocês devem estar ouvindo aqui de fundo, um pouco também durante o nosso papo, até caiu um pouco a energia aqui. Caiu. Mas já voltamos pro nosso papo aqui, a gente tava aproveitando, trocando ideia aqui com o Mauro. E falando sobre... Aproveitei bem esse intervalo aí, comi mais 2, 3 pães de queijo. Aproveitar, né? Porque... Não, foi. Não, a gente tava falando da Copa América. A história de eu não torcer, né, cara? Passei muito tempo calado ali no campo, claro. Não dá pra se manifestar. No clube, não. Pô, às vezes tá com a torcida adversária atrás, pô... Já levei tanta cusparada, tomatada, vou me manifestar aí. Copo com líquido duvidoso. Esse aí eu dei sorte. Mas enfim, é muita coisa. Aí eu sempre fiquei muito paradão na minha, pô. Tô ali assistindo profissionalmente, sem torcer. Obviamente, sem manifestar nada. Mas na seleção eu podia fazer isso de certa forma. Nem que fosse só com a mão, assim e tal. Né? Sair pulando também dentro do campo, porque não é o seu papel. Mas esse jogo de 2004, essa decisão... no Peru, foi diferente. Eu me lembro que eu nem estava com o Tino, eu estava com o Eric Faria. E a gente ali do lado do banco, Parreira para lá e para cá e tal. E outra, você acompanha até o final, né? Desde o primeiro, preparação e tal. Você torce por Brasil. Claro, evidente que você está querendo sair de lá campeão. Você não joga, mas você é torcedor nesse momento também. E o jogo tava, né? A Argentina acabando o jogo, o Tevez fazendo gracinha ali na lateral para segurar a bola, para enrolar e tal. Aí sai esse empate, caramba, esse foi demais. Esse eu e Eric vibramos, ó, muito ali e tal. E depois ganhou nos pênaltis, né? E aí o Parreira desabafando, com o Brasil não se brinca, tem que ir até o final e não sei o quê. Aquele jogo foi muito emocionante. Claro, a Copa do Mundo, show, 2002 lá, ganhar... né? Puxa, só que eu estava na tribuna, não estava nem no campo. Vários jornalistas alemães do lado e de outros países, etc. Mas os alemães, a gente vibrava. Sim. Aí você tá ali na tribuna, mas, pô, você não vai ficar caladinho quando o Brasil na final da Copa do Mundo, pô, né? Não dá. Não pode. E eu acho que, assim como tinha o mesmo Mauro Naves em Belo Horizonte no 7-1, devia ter o mesmo alemãozão lá que tava nos dois também. A vingança. Em BH, os caras deram troco na gente, né? Então... Também lá na tribuna, saiu o cara olhava, vibravam, 2, 3... Bom, a partir do quarto gol lá, eles ficaram até envergonhados em Belo Horizonte de comemorar mais, que ninguém tava entendendo aquele 7-1 lá, né? Cara, e eu até fiquei muito curioso, porque assim, eu lembro do clima, assim, o primeiro papo que eu tive com meus amigos, quando eu me juntei assim pra falar do tipo, o que aconteceu. Eu imagino vocês, até tipo, da cobertura justamente, você tem essa proximidade quase íntima, não só com o grupo, sim. mas assim, da própria equipe da TV, assim, tipo, não sei se vocês se reuniam na redação, ou tipo, se reuniam na tribuna da Globo. Qual foi o primeiro papo, assim? Como é que tava o clima depois de um 7-1? A gente saía pra sala de imprensa do próprio estádio ali, né, pra escrever as primeiras matérias e tal, e cada um olhando pra cara do outro com aquela cara de que o que aconteceu. E ninguém sabia. Eu me lembro de entrevistar o Parreira depois disso, continua sem entender até agora. Estava na beira ainda do Não, campo, eu estava na tribuna, mas aí eu descia para as entrevistas. Ah, tá. Depois do 7-1. Porque só tinha um repórter em campo, era o Tino. E você falou com o Filipão já direto? Não, na descida não. Na descida eu fui para jogadores, que ninguém sabia de nada, né? Até o Thiago nem jogou, estava suspenso esse jogo, também não sabia. Eu tenho até um vídeo dele gravado. E aí aí entrevistamos ele recentemente e ele também continua. Ninguém que tem muito uma explicação, assim, sabe? Uma explicação padrão. Deu branco. É um jogo atípico. Isso foi mesmo, né? Mas, pô, 7 é foda. Entendeu? É 7, cara. Entendeu? A zaga tava mudada. O Fernandinho deu azar ali em 1, 2 bolas. Foram algumas coisas que foram acontecendo. Eu, quando vi, tava 5 pros caras e a coisa já tinha desandado. Mas falar que... Tem várias explicações e cada um defende a tese que quiser. Planejou errado, não era para começar com o Bernard, era para botar mais gente no meio campo. Tem explicações, talvez, táticas para isso. Cada um tem a sua... Mas para ser 7, assim... muita coisa, né? Não é uma escalação que estava errada, é o zagueiro que errou tantas vezes. Foi muita coisa, foi duro. Mas, enfim, vamos falar de alegria. A alegria era a Copa América de lá, que já foi depois da Copa. Mas, assim, depois fomos para 2006, 2010, hein?
2014, 7-1, 2018 agora, nada de alegria também, né? Ainda falando dessa Copa América, foi a final com a seleção brasileira que você mais curtiu, tipo, em termos de decisão, mais significativa? Até mais que a de 2002? Então, assim, naquele momento, eu pensando hoje para trás, óbvio que fiquei muito feliz em 2002, minha segunda Copa, Brasil campeão, isso traz grandes matérias, reportagens, tá todo mundo naquele astral maravilhoso e tal, né? Mas esse 2004, para sentir no campo, talvez tenha sido a maior delas. Mais significativa. Rendeu muito mais jornalisticamente a de 2002. Eu voltei no avião com eles. Paramos em Los Angeles, entrevistava por telefone, mandava fita, vim fazendo flashes dentro do avião, desceu em Los Angeles, entregando a fita lá para uma produtora para continuar o voo, desceu em Brasília... aquela história toda, eu me lembro que eu desci, eu nem sabia que eu estava ao vivo, fala com o Luiz Roberto aí, eu não sabia que estava ao vivo, eu comecei a falar com o Luiz Roberto, foi que caiu a ficha, que eu também tinha dormido pouco, eu queria aproveitar o máximo dentro do avião para gravar as coisas, aquelas coisas que você vira, e aí eu me lembro, por exemplo, esses dias eu tive com o Vampeta, num jogo que ele fez aí, beneficente, aí eu tava lembrando e rindo pra caramba com ele, porque eu me lembro que eu falei pro Luiz Roberto, como é que foi o voo e tal, Ronaldinho dormiu, a mulher dele tal, o fulano tal, primeira parte que foi do Japão até Los Angeles, foi mais animada, depois o pessoal cansou, não sei o quê, eu falei assim, o único que não dormiu, bebeu muita água mineral foi o Vampeta. Eu me lembro de falar isso pro Luiz Roberto, e tava lembrando isso ao Vampeta recentemente. Já tinha entregado o Vampeta antes dele fazer aquilo. Pô, ele vai dar aquela cambalhota. Ele tava animado. Esse não dormiu mesmo. Mas então, teve muita consequência, rendeu muita coisa, porque eu vim no avião na volta com eles também. Tô com o Pandeiro, tô contando ali com o R10. Pô, com todo mundo. Foi sensacional. Em 2004 teve nada disso. Ganhou, não sei o quê. Eles voltaram de um jeito, a gente de outro tal. Mas dentro do campo, lá em 2002 eu tava na tribuna, feliz pra caramba, enfim... Mas essa de 2004 é inesquecível mesmo para mim. Jornalisticamente, a de 2 rendeu mais. Mas em termos de emoção, é difícil bater essa de 2004. Aí depois, algumas tristezas, né? Ganhou Copa América, etc. O Brasil voltou a ganhar, mas aí já não é a mesma coisa. E Copa do Mundo... então você está comentando... No more. Foram as tristezas em sequência... Mas acho que tem uma diferença muito grande das tristezas, por exemplo, que a gente teve em 2018, da gente, tem confiança na seleção, a gente gosta do grupo, a gente, tá bom, comparado com o resto das seleções de hoje, tá bem. Mas eu acho que em 2006 ainda tinha um lastro dessa geração que a confiança era muito alta, assim. E até uma parada que muita gente fala que a concentração de 2006 lá em Weggis foi tipo a pior de todos os tempos da seleção brasileira. E você que tava lá nessa beira de... Invasão do campo lá. Invasão de campo de fã, Ronaldo atacando de DJ. E você tava nesse dia a dia? Você conseguiu flagrar alguma dessas coisas? Você acha que realmente... Você tem alguma história que não foi contada sobre isso? Não. Eu acho que aconteceu ali... que é o seguinte, 2005 atrapalhou um pouquinho para 2006. O Brasil foi lá jogar a Copa das Confederações, ganhando da Argentina e da Alemanha, ganhando primeiro da Alemanha na semifinal da Argentina. Ganhando de braçada? De braçada. E não tinha o Ronaldo. Surgiu um quadrado mágico que ia ter que sair o Robinho do time, porque ia vir o Ronaldo. Só o Ronaldo, né? Pô, só ele que faltava. Imagina, tava sobrando o Brasil. Então não resta dúvida que quando a gente chegou na Copa 2006... Os próprios jornalistas alemães perguntavam pra gente, será que o Brasil vai conseguir fazer a final contra quem? Será que a Alemanha consegue chegar numa final com o Brasil? Eu falei, não, o Brasil não chegou, não. Ninguém tinha dúvida. E os jogadores também não. E o próprio Parreira sabe que não conseguiu controlar esse nível de euforia e de confiança, de salto alto, tipo assim, vamos jogar de qualquer jeito, vamos ganhar. Pô, tinha Adriano, tinha o Ronaldinho. Ronaldinho, melhor do mundo. Pô, tinha o Robinho de reserva para entrar, que tava também já bem pra caramba. Então, assim, entrou de salto alto. Teve tudo isso, teve. Preparação, teve cerveja demais, tarará, muita festa, boate, etc. E Vegas, né? Mas se os caras tivessem focado a partir do momento que saiu de Vegas para começar a competição, eu acho que ainda dava para ter ganho, sabe? Tinha muito talento, Zé Roberto, tinha muita gente ali. É que não foi só Vegas. Durante a competição também parecia que vamos ganhar com o pé nas costas. A hora que a gente quiser ligar o interruptor, tipo, vai, vamos jogar.
eu vou ganhar com o pé nas costas. E essa soberba não funcionou. E é um desperdício, foi uma pena, né? Foi minha última oportunidade de ver os gols do Ronaldo em campo, que é outra felicidade que eu tive, que assisti todos os gols que o Ronaldo fez em Copas do Mundo, eu estava assistindo, né? E isso causa até depois uma estranheza em alguns jornalistas. Quando ele vem jogar no Corinthians, aí os mais jovens e tal achavam que eu tinha muita intimidade e privilégios com ele. Primeiro por ser da TV Globo e tal, que tinha privilégio. E eles se esqueciam que eu tinha uma história com ele, entendeu? Você contava as histórias dele. De 98, não era íntimo dele, o Tino tinha mais intimidade, ia lá para a Europa fazer matérias, Marcos Show. Mas eu tinha um histórico que muitos aqui não tinham. Muitos aqui, tinha outros jornalistas tinham, mas esses não ficavam enciumados. Mas tinha uma moçada aqui que ficava achando que ele dava privilégios e tal. Aí eu falava, o privilégio que eu tive, cara, foi ver todos os gols dele ali, ó, em loco, que eu tava lá. E aí ele parou, não vai fazer mais gol em Copa, e isso vai ficar para sempre, né? Eu vi e assisti e gostei muito quando ele passou ainda aqui pelo Corinthians, a oportunidade de vê-lo ainda um pouco mais, já não era o mesmo Ronaldo. Mas lá em 2006 ele fez os últimos, quer dizer, fora do peso, já, né? 2006 já estava muito criticado. Já estava, mas ainda assim sabia fazer gol, né? Eu lembro que foi um jogo... Japão, não lembro contra quem que foi. Se não me engano, foi o Japão que ele mete um gol de cobertura. Foi um 4x0 no Brasil. Então, e outra coisa... não vou lembrar. Então, 2014, que é triste por vários aspectos. Primeiro que era a Copa aqui no Brasil, né? Pô, seria lindo ter ganho uma Copa aqui. Era outro tipo de experiência. Que estava em festa até hoje, acho. Então, porque nos outros países a gente vai e faz o torcedor brasileiro que está lá, né? Mas faz do mundo inteiro, mas você está sempre acompanhando. Mas, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, sei lá, depende da Copa, quanto, um pouco mais no jogo, um pouco menos no outro. Aqui era o Brasil todo, então você ia para o estádio, torcida brasileira toda. Então foi uma frustração enorme. O 7x1, pô, pior. E ainda teve o alemão que bateu o recorde do Ronaldo, que fiquei mais triste ainda, entendeu? Então, assim, 2014... também pode apagar aí desse calendário. Eu tava brincando com o Brenza no bastidor, tipo, como é que deve ter sido bater um papo com o Galvão depois do jogo. Do 7x1? Exato. Porque ele, assim, na transmissão já dava pra ver que ele tava tipo, pô, eu não quero narrar essa. Depois do terceiro gol... Tipo assim, bota outra pessoa aí que eu não quero mais. Eu fico imaginando quando você foi trocar ideia com ele, qual que era o estado do Galvão, assim, porque ele é o cara que, pelo que ele passa nas transmissões, né? Um cara meio... fanaticão. Meio flor da pele, né? Sim, claro. Mas acho que todo mundo, né? Ele... Talvez, não sei se mais do que os outros, porque ele que é o que passa a emoção então, ali, exato. Né? Deu uma brochada enorme, né? Virou passeio, né? Virou a frase dele, né? Olha eles aí! Virou passeio. Evidentemente frustradíssimo, né? Ele queria narrar um título aqui no Brasil, seria o máximo. Pô. Mas assim, vou dizer que todos nós ficamos muito abatidos, né? Galvão, talvez, por ser o interlocutor ali o intermediário ali, né, entre torcida e o jogo tenha sentido mais. Mas eu vou te falar, é difícil saber alguém ali que não estava derrubado depois daquele jogo. Não era só a comissão técnica, os jogadores, não. A imprensa também, porque os caras abriam lá o computador, vou escrever o quê aqui? Vou explicar o quê aqui? Vou botar meu nome nessa matéria aqui. Mas falando o quê? Deu branco? Tem nem o que explicar, mano. Atípico? Não tem o que explicar. Eu ia te perguntar você falou de 98 que foi nebulosa por conta do Ronaldo. 2014 teve a questão do Neymar, da lesão, etc. Eu lembro que até hoje eu vejo às vezes de relance teoria da conspiração, falando que ele foi pago, que saiu andando depois da lesão. Não sei se você já chegou a ver isso. Eu lembro que eu acho que o do Ronaldo deve ter rendido mais dessas histórias do que do próprio Neymar. Sim, mas do Neymar eu vi muito, meu. Na de 98 começou essa história. Que 94 tinha sido campeão e tal. Antes ninguém falou nada, né? As que perdeu 90, 82, com aquele timaço e tal. Mas 98 começou essa história que a Nike tinha vendido o jogo para Adidas, que na próxima então ia dar Brasil, porque não sei o quê. Cara, sinceramente, ou eu sou um idiota enorme, ou é tudo conversa para boi dormir, cara. Tem nada, acredita em nada. A ver, né? Não tem. Pagou os jogadores. Você imagina, para fazer um negócio desse, você tem que pagar esses caras. Não é só pagar vou tirar o Ronaldo da parada. Tem o time todo ali. Tem a comissão técnica, tem tudo, pô.
vai pagar 40 caras que vão ficar em segredo o resto da vida. Não acontece. Mas ainda assim, hoje em dia tem gente que acredita nisso, que alimenta isso. E gente, às vezes, até que é fã de futebol, fala, pô, hoje em dia futebol é tudo vendido, é porque os caras pegaram e receberam 50 milhões de reais aí, 100 mil pra vender uma Copa. Eu, falo, eu particularmente, sou da sua opinião, eu não acredito que isso aconteça. E o Neymar, uma Copa aqui dentro, ia dar o Miguel que jogando muito ainda. Pô, acho que ele foi até em Pai de Santo, foi em tudo aí pra ver se melhorava, tudo que é médico. Ele queria jogar, pô. Tava jogando muito ainda. Hein? Aí fizeram o quê? Pagaram pra ele não jogar? Pô, imagina. Eu acho que é tudo conversa pra boi dormir, não faz o menor sentido. Ele ia querer arrebentar aqui, todo mundo esperando muito dele. Esse título, ele vai se machucar de migué. E ele era novão ainda, ele tinha 24 anos na época, tava jogando muita bola. Ia ser líder de uma seleção brasileira, campeã do mundo no país dele. Só pagaram os Única pra dar uma ajoelhada nele, aí é diferente, Vai ter um sentido. Vai lá e racha o cara. Agora, o Neymar receber pra isso não existe. Não dá nem dinheiro mais naquela época ainda, hoje em dia. Não, mas eu acho que não faz, não existe isso. É conversa pra boi dormir, é ali dentro. Quem tá mais bem preparado vai. Agora, e a gente não pode esquecer que depois... A Alemanha teve uma final com a Argentina, que podia ter ganho a Argentina, que não se preparou tanto. Mas a Alemanha para aquela... Pô, a Alemanha vinha num processo desde 2000, quando lá estava uma porcaria na Euro. Aí os caras fizeram cursos, capacitaram técnicos, espalharam escolinhas no país todo, foram mudando, fizeram fair play financeiro. Em 2006 queriam achar que já dava para chegar, não deu. E aí foram chegando até 2014. Você pega o Kroos, que estava aqui voando em 14, e ele estava começando lá em 2000 e pouquinho, nessas escolinhas dos caras e tal. Eles fizeram um trabalho muito bom para chegar, né? Construíram até centro de treinamento lá na Bahia, eu acho que eles ficaram na Bahia. Aqui sim, mas sim, eu digo antes, no processo lá no país, construíram mais de 800 CTs lá, capacitaram técnicos e tal, para fazer um trabalho a longo prazo, que a gente imaginava que aconteceria a partir de 2014 no Brasil. Não mudou tanto, né? Agora depois dessa pancada, vai ter que fazer uma reviravolta no futebol brasileiro, a coisa vai mudar. Não, em termos de preparação e tudo, acho que... precisava. Pode ser até coincidência, né? Mas o Palmeiras também, talvez seja um caso, o próprio Flamengo já estava num processo ali também, na mesma época da Copa, de começar a reestruturar para transformar nos times que estão se dando bem hoje, né? Sim. Não acho que tem influência direta da Copa do futebol brasileiro. Mas teve, mano. Teve. Indiretamente teve. Mas as datas são uma coincidência muito grande, né? Boas coincidências, porque né? o Palmeiras, depois de 2015, até a própria Copa São Paulo, né? A gente tá gravando isso aqui na quarta-feira, o episódio deve sair na sexta-feira. O Palmeiras tá batendo a porta aí de uma fase final de Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem uma base absurda, né? De que conseguiu revelar grandes jogadores aí nas últimas campanhas. Mais de 100 títulos, meu amigo. Mas Desde 2015, né? Desde 2015. Mais de 100 títulos na base. Então, assim, alguns clubes foram influenciados por essa história. Mas não estava, ou até o ano passado, ou sei lá, de 20 para cá, pelo menos, não usava muito essa base, né? Ganhava, mas sempre tava fazendo time só com gente experiente e cascuda, né? Contratava de outros times. De outros times. Aí começou e vai ganhar dinheiro muito ao botar essa meninada no time principal, né? Começou, acho que em 20, né? Botando 3 ou 4 caras já, meninos, e todos com um potencial enorme. E acho que a tendência agora é mesclar, né? Daqui para frente, porque fazer essa base também só para vender, para ganhar dinheiro, eu acho que não é o caso. O caso é você ter uma boa base para você alimentar e não precisar comprar para o time de cima, né? E o Palmeiras não fazia isso. Tinha pintado um Gabriel Jesus que Mali jogou um ano só e foi embora. O resto do time é tudo veterano. Aí, acho que é 2020, não é isso? 2020 para cá. O Lucha que estreou Gabriel Menino, Patrick, Bibibiu, Danilo, etc., 2020. E tomara que seja assim. Tem que ser assim nos outros clubes, né? Porque o futebol tá muito caro, né? A gente tá vendo aí o mercado agora em janeiro. Buscar jogador bom. O Palmeiras, para conseguir um centroavante, tá dando soco em ponta de faca. Você tá falando, a gente também tá aproveitando que a gente tá falando dessa molecada, desses jovens. Então, os jogadores do Palmeiras, você citou o Danilo, que para mim eu acho que deveria ter tido uma chance na seleção brasileira. Eu sei que o Tite já não tá mais no período de ficar fazendo teste, né? Agora é o último ano de Copa. Não fala teste. Irmão, o Tite odeia essa palavra, são observações. Agora já tá muito em cima para fazer observações de novos jogadores. Exato. Então, ele tá com o grupo dele, eu respeito também. Todo técnico da seleção brasileira teve esse tipo de coisa. Como é que o Tite tá com uma pressão muito grande? Eu não lembro qual foi o último técnico que conseguiu fazer 2 Copas do Mundo seguida, mas enfim.
Ele não tá mais no momento de fazer observações, eu respeito essa opinião dele, mas essa molecada chegando na seleção brasileira, em 2010, eu acho que teve uma polêmica muito grande, você também que estava próximo dessa história. Eu lembro até hoje de ver uma matéria, eu acho que, se não me engano, deve ter sido da Globo mesmo, do Ganso e do Neymar assistindo a convocação para a Copa de 2010, tudo numa expectativa maluca, assim, de ver os dois. E o Dunga resolveu não levar. Eu sei que o Dunga foi um dos técnicos, historicamente, um dos que teve a pior relação com a imprensa. Mas... Dessas informações, você lembra? Ele justificava alguma coisa pra vocês que ele não justificava pro público? Do tipo, cara, não vou levar esses moleques? Porque eu sei que essa pergunta... Não, é que achava, claro, em 2010, ele achava os meninos muito verdes ainda. E havia uma parte que achava que mesmo que fosse só para dar experiência para eles, deveria ter levado. Aí aquela história, mas ele passou as eliminatórias todas jogando com o Júlio Batista, com outros caras mais velhos, e na hora ganhou a Copa América em 2007 com esses jogadores. Confederações também, né? Então, aí na hora de fazer o grupo, tem que tirar alguém para botar os dois, ele optou por não levar. Por premiar isso aí. Se ele se arrepende por isso, não sei. Pode ser, pode ter faltado o Neymar lá, que em 2010 no jogo com a Holanda pudesse ter entrado e resolvido. Agora, assim, com tudo que aconteceu com o Dunga, por exemplo, aquele jogo foi uma falta de sorte dele danada. Com certeza. Ele teve jogador machucado que não jogou, que era importante. Faltou banco ali para entrar. Aí você vai falar, então, faltou ter o Ganso ou o Robinho. Não, o Kaká perdeu chance, Robinho. Aquele jogo, ele podia ter perdido mais para frente. Aquele ali, assim, se olhar o jogo com calma, o Brasil não merecia aquele desfecho. Mas tem isso, todo ano vai ter. Agora, não tem ninguém assim tão novo que falava-se, né, na possibilidade de não levar o Vinícius Júnior, não tem mais condição de não levar. Não dá. Não tem. Só se surgiu um moleque ou outro. Tá o Palmeiras aí com esse negócio do Endrick. Vai levar pro Mundial com 15 anos? Não leva. Mas leva só pra dar experiência. Vai que o menino entra lá e ainda faz alguma coisa. Mas eu acho diferente. O Mundial de Clubes, por exemplo, qual que é o Mundial? Ele vai jogar contra um time do México. São dois jogos. O time do México e o outro é o Chelsea, campeão da Champions League. Cara, assim, não é questão de não vai jogar, mas, tipo assim, você vai... Eu acho que o moleque vai passear, né? Abu Dhabi, tipo assim, E é mais o Palmeiras que tem muita esperança, assim, pelo que se conversa ali muito do staff do Palmeiras, assim, lógico, eles têm pé no chão, eles sabem a diferença que tem entre o futebol latino-americano e o futebol europeu. Mas eles confiam muito no grupo, assim, e o Chelsea não é esse canhão todo de tradição na Europa, não se sabe como o Chelsea chega para esse Mundial. Então, assim, eu acho que vai... Não acho que o Endrick também não é a hora. Acho que vai acho legal... É que a gente tá falando agora de um menino de 15 anos. Exato. Não era o caso do Ganso e do Neymar, né? Os caras tinham sido campeões naquele ano, foram campeões da Copa do Brasil, campeão do Paulistão, já tinham jogado pra caramba, estavam jogando muita bola. O Ganso... Eu que na época eu fiquei mais surpreso... Eu que tinha 10 anos, né? Eu fiquei mais surpreso do Ganso no meio do que o Neymar, que o Ganso parecia mais pronto, assim. Eu falava, o cara... Então, eu já ouvi de um técnico da seleção brasileira, eu estava na estreia dos dois, eles estrearam nos Estados Unidos. Foi o Mano Menezes que levou... 2-0. Os dois, 2-0. Se não me engano, o gol do Neymar ou do Pato. O Neymar foi de cabeça, o outro eu não lembro. Eu acho que é Alexandre Pato. Mas, enfim, eu estava naquele jogo. Eu tenho lá em casa a súmula daquele jogo. Foi uma coisa absurda, juro. Eu estava saindo pro intervalo para tomar água e estava no chão. E não tinha ninguém, assim. Estava no chão, papel, eu peguei. Era a súmula. O primeiro gol do Neymar na história da seleção brasileira. Eles tinham assinado para entrar. Enfim, então eu me lembro bem desse jogo deles. E naquela época, imaginava-se isso que você está falando, que o Ganso seria o camisa 10 por muitos anos da seleção. Que o Neymar era diferente, já se via. Mas o Brasil tem sempre um atacante diferente. Tal. Acabou não tendo nenhum de lá pra cá igual o Neymar. Também não teve. Tem um ponto habilidoso Palmeiras. Mas vai aparecer um cara aqui que pode, se o Neymar não tivesse, esse cara substitui. Não aconteceu. Talvez o Vini Júnior agora. Né? Mas o Ganso, sim, imaginava-se que ele ia comandar aquele meio campo por 10 anos, fácil, né? Então, assim, acho que é uma decepção enorme. O Neymar vingou e ele era mesmo diferente e tal. Mas naquele momento, você tem razão, achava-se que o Ganso seria mais útil, vamos dizer, do que o próprio Neymar. Estava começando, e você substitui ele por outro ali, você quebra o galho, tá bom, mas para organizar aqui, falta meia, e esse Ganso é genial e tal, e é mesmo, mas... Até porque o camisa 10 da seleção naquela Copa foi o Kaká, né, que acabou com a carreira dele ali. Sim. Aliás, tem um outro episódio do nosso Radar Peleja que a gente fala sobre essa lesão do Kaká, né, que o Juca Kfouri que publicou a primeira vez, o Kaká ficou puto, falou que o Juca Kfouri, ele xingou o André Kfouri, coitado, que não tinha nada a ver.
Lá durante a Copa, esse rumor surgiu, ele negou, afastou? Ou se tinha essa desconfiança, tipo, pô, o Kaká não tá legal, ele tá jogando no sacrifício? Porque isso só ficou revelado depois, né? Porque um mês depois da Copa, ele foi lá operar o joelho. Sim. Isso chegou alguma coisa pra vocês? Mas eu acho que isso não interferiu, não. Assim, não ganhou aquele jogo porque a lesão atrapalhou aquele passe maravilhoso que ele deu pro Robinho, que não fez o gol. Sabe? Eu acho que não atrapalhou. Jogou no sacrifício, mas eu volto a te dizer, aquele jogo ali você pega o primeiro tempo, era para sair ganhando de 2-0, pelo menos. Um gol do Kaká e um do Robinho ali matava o jogo com a Holanda. E não aconteceu, mas aí não acho que é por causa da lesão que o Brasil saiu da Copa, que não jogou. É diferente de casos anteriores e tal. Zico não pôde ir, estava lesionado mesmo, não tivemos Zico nessa Copa e tal. Não foi o caso do Kaká ali. Ele estava no jogo, acho que pleno. Não estava pleno porque estava sentindo, mas... Ali quente. Quente, jogou. Foi, ali eu acho que faltou sorte. Ali foi o detalhe. E essa discussão vai vir eterna. Porque se levasse o Neymar? Não sei. Podia ser. Tem umas coisas, cara. Ali, por exemplo, aquela Copa, o Elano fez falta de não estar no jogo. Pô, mas o Elano não está assim na primeira prateleira do futebol brasileiro, para você falar, né? Pô, mas o Elano não é o Zico que fez falta, ou o Neymar que não foi e tal. Mas às vezes o time encaixa de um jeito que um cara faz a diferença e ali durante a Copa aquele cara estava fazendo a diferença e não estava ali disponível. No 7-1, se tivesse jogando o Thiago... Tivesse o Neymar? Teria sido... E o Neymar ia ser diferente? Acho que sim. Mas não necessariamente significa que a gente ia ganhar. Mas 7-1 acho que não ia... 7-1. Não ia acontecer, não, né? Só de ter o Neymar ali na ponta, já ia ter o lateral já dar uma segurada. Exato. Mas são coisas que vão ficar e a gente não vai ter como saber, não. São suposições. Agora é pensar, né, nessa de agora, né? E tu acredita? Acredita no Eu acho assim... No Hexa? Então, primeiro que eu sou muito otimista sempre, né? Eu sempre vou para a Copa achando que vai dar. Mas por quê? Porque eu acho que sempre o Brasil leva um time que está entre os 3, 4 ali para ganhar. Porque se você olhar a Copa, vai ganhar de novo quem já ganhou. Né? É difícil. A Islândia vai aparecer arrebentando aí. Pode acontecer, estamos esperando, né? Não sei quem vai aparecer, a própria Croácia e tal, não sei o quê. Mas no finalzinho tá dando quem já ganhou, né? Então, assim... E o Brasil tá sempre ali. É favorito? Não é. Primeiro? Não. Então é a França porque ganhou... A última. Eu não vejo assim... Você pode me colocar 3, 4 países que estão bons. O próprio Tite, na última entrevista, coloca isso. 3, 4 seleções juntos ali, que ele considera que estão boas. Mas o Brasil acho que está nesse bolo. Vai brigar. Tá precisando acertar um cara ali no meio... E a gente tem a plenitude do Neymar, que fez um ano passado ruim, que então espero que ele volte da lesão aí e faça uma temporada ótima. Uma evolução que a gente está vendo claríssima do Vinícius Júnior, que comendo a bola. Se a coisa continua até ali, vai ter 2 caras muito diferenciados na frente. E aí acertar quem vai jogar ali, quem vai ser o centroavante, quem não vai ser, etc. Acho que a defesa e até o Casemiro ali está mais ou menos resolvida. Agora aquela meiuca ali ele vai ter que resolver. Tudo indica que o Neymar vai jogar por dentro, porque o Vinícius vai jogar na esquerda. O centroavante, vamos ver quem vai estar bombando, vai ser o Hulk, vai ser o Gabigol. Eu espero que não seja o Firmino ali, porque faz parte do grupo. Eu queria o centroavante. O Pedro do Flamengo. O Richarlison também que estava indo, né? Direto. Ele está levando o Matheus Cunha, não sei o quê. Eu acho que a gente vai levar um time para lá dos caras, cara... que faz sucesso por aí, ninguém é protagonista número 1 dos seus times, como a gente já teve no passado. O Rivaldo é o melhor do Barcelona, o outro, o Ronaldinho, não sei de onde, ou tal. Isso aí, a gente, nem com o Neymar no Barcelona a gente teve isso, porque tinha o Messi, né? E agora no PSG também tem o Messi e o Mbappé arrebentando também. Tá mais que os dois. Então, exatamente. Mas tem um monte de cara bom. O Thiago Silva não é o melhor do Chelsea, o Daniel Alves voltou ao Barcelona, não é o melhor. O Casemiro joga muito, muito, muito. Também, claro, não dá para falar que ele é o melhor do Real, mas enfim, é um monstro ali, cara. Né? Então, assim, dá para fazer um time Militão jogando bem, não sei se vai ser titular. Marquinhos, Marquinhos, avião. Então, assim,
Nós temos um time, nota 9 aí, para concorrer com os caras que são nota 9 também. Aí você tem um ou dois que pode ser 9,5, talvez um que seja 10. Precisa nem ser 10 todo mundo, né? Não, lógico que não. Time regular. Precisa ser 10, exatamente. Então, acho que nós estamos num bolo, mas da turma de cima. Vai ganhar? Vamos ver. Time todo nota 10, acabou em 1970, depois não teve mais, não. Teve Exato. Um time quase 10 em 82 e não levou também, né? Você comentou, até achei interessante. Você falou do Pedro, muita gente fala do Pedro. Eu gosto pra caramba, até porque ele tem essa cara de centroavante clássico, né? Muito físico. Brigador pra caramba. É complicado, né? Vai levar o cara que é banco, não vai levar o Gabigol que é titular dele. É duro, cara. Eu acho que o Pedro tem que jogar pra ser Mas cada técnico tem o seu esquema. E aí, assim, não quer dizer que o Pedro vai ser o titular. Mas às vezes o Pedro pode ir como reserva. E fazer essa função, né? Para ter uma função de quando precisar o centroavante, o 9 pivô lá dentro. Então ele pode estar no grupo. Sim. O Robinho era reserva no Real e era o principal jogador do Dunga, era o artilheiro da seleção. Mas lá o técnico achava que tinha outro cara melhor que o Robinho e não punha. Entendi. Natural isso. Agora, tá chegando um técnico novo no Flamengo. Tá dizendo que talvez vai jogar com o Gabigol e o Pedro. Aí vai sobrar para quem? Talvez pro Everton Ribeiro. Que tá porque mal. Não, porque se ele vai botar Gabigol e Pedro, eu imagino que ele não vai tirar o Arrascaeta e não vai tirar o Bruno Henrique. E o Michel vai pra onde também que tá jogando? Não, o Michel tá no banco, mas eu tô falando assim, pode ser, a não ser que ele jogue só com um volante e tal, mas se jogar com dois e tal, tem que sair alguém. Acho que não é o Arrascaeta, acho que não é o Bruno Henrique, vai jogar agora, sai o Everton Ribeiro. Aí o Tite leva pra seleção. Você fala, bom, o cara não é reserva lá, mas é o esquema. Exato. Esquema, trajetória. Não quer dizer que... Exato, já tive comigo aqui. Não quer dizer que ele também, o Everton Ribeiro, vá lá e ser titular. Mas pode estar no grupo e, de repente, é uma reserva no time. Eu acho que isso é relativo. Eu acho que o que fica estranho, que no caso do Everton Ribeiro, ser banco no Flamengo e ir pra seleção, eu acho que não que seja menos pior. Mas, por exemplo, você levar o Pedro e não levar o Gabigol, sendo que o Pedro é reserva da posição. Da posição. Eu acho que fica... Né, que não fica sem ser contraditório, mas ele tem no raciocínio também. Que ele pode pensar que, assim, quando eu precisar de um centroavante alto, tal, fazer pivô, isso ele não jogando nem com Pedro, nem com Gabigol. Neymar, Vinícius, Rafinha na direita e Matheus Cunha, não sei quem aqui, tal. Ou o Firmino, que eles gostam muito, não sei o quê, Paquetá. Ele pode jogar de um jeito que aí não tá dando no jogo, aí ele precisa de um centroavante, e aí ele acha que o Pedro serviria mais do que o próprio Gabigol. Aí leva... Não dá pra saber. Pode parecer contraditório, mas acho que não. É de esquema tático de cada time. Vai funcionar, não vai funcionar? Todo mundo quer ver o Pedro e o Gabigol juntos aí. Rogério Ceni já tentou, Domi tentou um pouquinho e tal. Não pegou ainda. Quem sabe vai ser com o Paulo Souza agora. Quando você vê eles separados, é uma máquina de gol, né? Os dois ali não cansam de fazer gol. Que isso. A gente caminhando mais pro fim do nosso papo, tem uma pergunta que eu tenho que te fazer, que era antes da gente... conversar e tal, tava fazendo uma pesquisa antes da gente fazer o nosso papo, e no seu perfil, que tem até hoje no site da Globo lá, falou que uma das entrevistas mais marcantes que você fez rolou em 94 ainda, com o Ayrton Senna, pouco antes dele falecer e tal. Acho que foi a última. A última, né? Foi a última entrevista dele. Eu acho que Fórmula 1 foi o esporte que você mais cobriu além do futebol. Eu não sei, eu já vi isso também aí, mas tem tanta coisa, né? Você dá um Google lá, o Milton Neves uma vez escreveu no jornal que eu caçava borboletas nos campos de não sei da onde aqui. Então tem gente que eu tenho 8.000 garrafas de vinho, não sei o quê. As coisas do Milton Neves lá, ele põe no papel aquilo. Então tem gente... Tá nem aí, né? Às vezes eu já fui em faculdade que os estudantes iam meter um Google lá do Mauro Naves e ver lá. Caçador de borboletas no Campo Limpo, 8.000 garrafas de vinho em casa, não sei o quê. Então tem. E tem essa história aí da Fórmula 1, eu não sei disso. É que isso aí tá no site da Globo, por isso que perfil, a gente... Então, mas assim... E tem aspas suas ainda, inclusive. Não, sobre o Senna, sim. Eu tô dizendo sobre o Fórmula 1 ser o segundo. Porque é o seguinte, eu nunca fiz Fórmula 1 fora do Brasil, não. Só fazia os daqui. De São Paulo, então acho que não é o segundo. Ficou marcante, né? Fiz muito mais jogos de vôlei, por exemplo, de basquete, se for colocar em segundo. Eu fiz basicamente futebol. Eu sempre disse que eu sou um repórter futebolístico. Eu nem era mais um repórter esportivo, foi só no começo. Depois, basicamente mesmo futebolístico. Então, essa segunda do Fórmula 1 não deve ser, porque eu só fiz pouco. Eu fiz poucos
E só fazia aqui no Brasil, enfim, isso aí não deve ser. Deve ser histórias Deve lá... ter aí que você é o melhor amigo do Schumacher também, tomava vinho na casa dele. Tinha 8 mil garrafas em casa, segundo o Milton, pô, então... Os 8 mil gastou umas 2 com o Schumacher. Então tava fácil. Agora, o que marcou com o Ayrton Senna? Aconteceu o seguinte, ele estava lançando, ele correu aqui em 94, atrás do Schumacher, tentando chegar no Schumacher, ele roda... E o carro apaga, vai para a grama, apagou. Ele saiu da corrida naquela tentativa de ganhar o grande prêmio aqui. Isso foi num domingo, como sempre. Na segunda-feira ele lançou o carro Audi. Ele que trouxe o carro que hoje não é mais da família. O Audi veio para o Brasil pelas mãos do Ayrton Senna. Na segunda-feira ele fez o lançamento desse carro em Guarulhos. Na terça-feira mais alguma coisa envolvendo o carro e tal da Audi. Na quarta-feira, ele foi lá em Interlagos dar uma entrevista sobre a corrida, porque segunda e terça ele se dedicou ao lançamento da Audi. E nós programamos dar 2 voltas no autódromo dentro do carro da Audi, que também interessava para ele estar divulgando, ele estava chegando no Brasil com o carro, e ele mostrar como foi a derrapagem, por que ela aconteceu, etc. e tal. E aí, eu esperei todo mundo terminar as entrevistas, jornal, rádio, TV e tal, porque eu sabia que depois a gente ia fazer isso, tinha que deixar para o final. Cheguei até mais atrasado, ele já brincou com a gente. Esse pessoal sempre usamos mais atrasado, tal, mas eu não tinha por que chegar desde o começo, porque eu ia esperar todas as entrevistas para depois fazer isso com ele e aí eu iria entrevistá-lo. E aí foi muito interessante, sim, coincidências, que ele tinha distribuído um reloginho da Audi, né, tal, de brinde para os jornalistas. A assessoria dele distribuiu para todo mundo. Não tinha chegado ainda? Como nós chegamos atrasados, ele mandou buscar, então eu recebi, o cinegrafista, Vanderlei Seboncini, não vou esquecer, nós recebemos da mão do Senna o relógio. Isso? Já foi assim, já foi diferente. Já começou aqui? Ele já tinha entregue para todo mundo. Pega lá para esses vagabundos aqui. Aí nós, papai, recebemos dele, guardamos na mochila e tal. E fomos para o carro. Demos 2 voltas, porque numa delas o Seboncini ficou dentro, no banco de trás. Eu no passageiro, ele dirigindo, claro. Explicando. E eu gravando ele aqui, brincando. Pô, por que você não trouxe um repórter assim, assado e tal? Falei, porque você também pensa que você é o quê? Você é o Barrichello, por acaso? Aquelas brincadeiras e tal. E eu, não corre não, você não sabe disso. Porque você imagina, ele no carro é normal. Aí não sabe andar abaixo de 100 por hora. Não era nem na reta, cara. Era na oposta. A reta oposta é comprida pra caramba. Esse cara pisando e eu segurando aqui na porta. A maneira aí e tal, você tá doido e tal. Porque é impressionante, né? Os caras são completamente diferentes da gente. A curva vai chegando, tem aquelas marcações ali, 100, 50, 70, sei lá o quê. Eles chegam em cima para frear, né? É outro nível de pilotagem. E demos essas 2 voltas. Uma com o cinegrafista dentro, onde eu gravei. E depois o Seboncini desceu, ficou lá na curva, do lado de fora, para mostrar o carro rodando. E fui só eu e ele fazer de novo toda a volta para chegar naquele ponto, acho que era na subida do Laranjinha, para ele derrapar. E aí ele derrapou, puxou o freio de mão, deu uma rodada e o carro morreu também, o carro. Eu falei, você é ruim mesmo, hein, cara? Ele, porque o próprio Audi morreu. Mas enfim, aí gravamos ali, ele saiu, pegou o helicóptero, foi para Guarulhos, pegou o avião e foi para a Europa. Lá, ele ainda ficou 1 mês, deu outras entrevistas, morreu um piloto lá fora, teve acidente e tal. Então, no Brasil, foi a última. Foi o último papo com ele Porque aqui. dali ele vai para o aeroporto e acabou. Todo mundo já tinha entrevistado, nós fizemos essas voltas e tal. Então, ficou marcado assim, porque aí depois eu vi lá fora as corridas, entrevistas e tal. Mas eu fui 1 mês depois fazer o enterro do cara, pô. É fogo, né? Que aí morre e tal. 1º de maio. É 1 mês e pouquinho, porque essa corrida eu acho que é bem assim, 29 ou 24 de março. Quarta-feira era de 20 e pouquinho e ele morreu no mês seguinte, no dia 1º, né? Passou abril. Então, abril todo ele estava na Europa, correu e tal. Então, não foi a última entrevista, ele morreu depois, em seguida. Só que aqui no Brasil foi, mas por essa coincidência dessa reportagem que era para fazer com ele. Ó, se não chegasse atrasado? Então, assim, ele... ídolo depois dele no Brasil, ídolo da dimensão dele, nacional mesmo, todo mundo amar. Não sei, cara, olha, nós tivemos um fenômeno, o Kirten no tênis, Ronaldinho Gaúcho, tem muitos caras bons depois dele, Rivaldo, futebol, muita gente apareceu. Kaká, agora Neymar, etc.
Mas não é acho que nenhum chega a ser uma unanimidade como foi ele, que era do esporte diferente, que as pessoas tinham aquele costume de acordar domingo para acreditar que o Brasil ia ganhar através do Ayrton Senna e tal. Então foi muito doloroso perder o Ayrton Senna. E ficou marcado com essa história de ter sido a última ali no Brasil. Uma pena. Mas, enfim, aconteceu. São pontos da carreira, a gente... é muita coisa, né? A gente tem coisas boas, coisas ruins, são 30 e tantos anos, mais de 50 países rodando aí, então dá pra contar umas histórias pro neto. E era começo de carreira ainda, pô. Você falou que você entrou na Globo em 89, era 95, que 5 anos de casa. Contando a pausa, acho que não dá nem 5 anos. Não, né? não dava. É que eu não era novinho, eu entrei com 18, 20 anos, né? Porque eu já tinha feito o período dos anos 80 no mercado financeiro e tal. Então eu já estava mais amadurecido. Mas não estava nem casado, nem nada, era começo ainda de carreira. E acho que a partir dali, inclusive, eu também nunca mais fiz Fórmula 1, porque aí eu fui caminhando, como eu disse lá no início, para o lado do futebol, para ser mais um repórter futebolístico. Mas, enfim, foi uma pena perdê-lo. Eu tenho um reloginho lá, nunca usei. Até hoje, não usei. Pro museu, tá na caixinha lá. Pro museu. Eu acho que eles têm. Eu até pensei, depois em contato com a irmã dele e tudo... Tem instituto, em ver, né? O instituto, alguém e tal, mas é um relógio que eles devem ter vários lá, porque ele estava distribuindo, eles devem ter, não é uma relíquia assim. Coloca no seu, junto com a súmula lá do primeiro gol do Ney, com as camisas que você deve ter ganhado aí. Vou guardar. As 8.000 garrafas de vinho. As borboletas que eu já pesquei lá no Campo Limpo, Tabuão, sei lá onde é que ele escreveu. Porque quando eu vi ali no perfil lá... Putz, essa história é muito boa, não tinha visto. Só aí, mete lá um Google, Mauro Naves com borboleta, vinho, é coisa do Milton Neves. Eu falei, putz, eu preciso perguntar pro Mauro sobre isso, porque é o que bem que você falou. O Ayrton, ele é uma figura... Eu já escrevi mais de um texto sobre ele. E olha que eu não sou um grande fã de Fórmula 1, né? Meu pai já lia alguns livros do Reginaldo Leme, mas assim... Eu tenho essa impressão mesmo. Ele tem essa figura. Era uma história que eu queria ouvir pra caramba. E eu tenho certeza que quem tá acompanhando e na verdade, você vê que são coincidências. Da mesma forma que eu tava lá de bobeira, de plantão, e fui lá, fiz a primeira matéria no Jornal Sonola de Brasília, que eu tava lá de bobeira, num plantão de sábado. Imagina, o Marcos Show tava aqui, tinha feito Fórmula 1, mas tinha voltado pro Rio. Cabrini, cobria na época ainda, tal. Reginaldo Leme. E o Galvão, não sei se estava no ano que ele tinha saído ou não, mas enfim... Eu ter sido escalado para esta matéria lá também foi uma coincidência. Eu não era especificamente um cara da Fórmula 1. Não era, ao contrário. Cabrini que cobria com regularidade. Eu me lembro, claro, o Reginaldo, que já fazia matérias e também já comentava. E o Shoa, que era outro repórter que estava aí, enfim. Aí um para lá, um ocupado para cá, o cara me escalou e aí ficou a última matéria com a Ayrton Senna, na verdade, no Brasil. Até pelo que você descreveu dela, uma matéria mais íntima, né? Dentro do carro com ele, só só tá a gente. Isso aí é privilégio para poucos, acho que até e a dimensão dele, né? Sim. A dimensão dele. E o momento ali, chave dessa reta final. Eu não falei do Pelé, que eu tenho uma baita admiração, mas eu tô falando, o Pelé antes, né? A gente tem parado e tal. Enfim, eu tô dizendo do Ayrton pra cá. E por não ser um cara do futebol, né? Sim. Tem muito a ver isso. A gente tem grandes Fórmula 1 é esporte de elite 1, ainda. No futebol a gente tem grandes ídolos e tal, mas com a unanimidade que ele conseguia, o Ayrton, é difícil ter alguém ainda que venha. Esperamos, tomara que... esperamos. Você tem toda a razão, mas tomara que tenhamos, porque... Tomara. Faltam ídolos, né? Ídolos que deem bons exemplos. E o Ayrton é um cara que pode ser descrito dessa forma. Exato. Descrito dessa forma. Maurão, cara, quero agradecer muito pelo papo, pela atenção que você deu pra gente. Obrigado, muita resenha aqui hoje. Cara, pelo amor de Deus. Num ano de Copa do Mundo, a gente estrear o nosso programa essa temporada com o Mauro Naves, um dos caras que mais tem história de Copa do Mundo, foi um prazer gigante, uma honra. Então, em janeiro do ano que vem, o Brasil já ganhou a Copa do Catar, eu volto aqui pra gente falar, e você vai falar, pô, Mauro, você tava falando que tava entre os 5, eu falei, não, entre os 3, mas você não deixou. Não quis falar, né? Vou falar aqui. Eu tava muito mais confiante do que eu transpareci, você pode falar assim, pô, não, claro. No bolão já tinha colocado o Brasil. Claro. Se da gente encerrar, olhando na direta lá,
indica suas redes sociais Verdade, pra agora galera, todo Instagram pra galera Cara, seguir. eu sou horrível Você que agora nisso. tá fazendo um publi aí toda semana, posso Você falar? sabe que eu sou tão ruim que eu não sei se meu Instagram é Mauro Naves 30 ou se ficou Olha só aqui, Mauro olha Naves. aqui pra você, peraí, porque eu não peraí. consegui tirar. Porque eu acho que Mauro Naves já tinha alguém. Ih. Aí depois começou com Mauro Naves 30. Aí quando vai botar. Eu não sei se nem é o mesmo do Vou procurar Twitter. aqui ao vivo, hein? Põe lá Mauro Naves Cadê? com 2 S's. Mas enfim, me siga lá. Eu não sou de publicar mesmo muito, enfim. Não... Aqui, ó, Minha filha. Mauro Naves, rapaz, tá até verificado no Mas com Twitter S aqui. só, normal? Mauro Neves, um S só. Só Mauro Naves, então. Mauro né? Naves, bonitinho. Mas se for no Twitter, talvez já não seja isso. Mas enfim, mas eu também não sou mesmo muito tal. Tenho feito, publico coisas mais familiares agora e tal. Não gosto, quero me envolver muito em polêmica. Minha filha me cobra muito. Eu sei que a gente vive uma época muito digital para você ficar muito raiz e não colocar. Mas eu prefiro acompanho muito notícia que tem. Até isso mudou, né? Sim. Até contratação de jogadores, às vezes o presidente do clube põe ou no site dele ou no site do clube e tal, mas... Mas sabe, faça no Twitter, hoje você tem que vê. ir lá no Twitter para ver e tal. Mas foi um prazer estar com vocês, um abraço. E agora eu vou gravar um outro aqui para dizer para vocês por que eu saí da TV Globo, cara. Esqueci de falar isso para você. Ah, não, tá bom. Tchau, valeu. É isso aí. Abraço. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Tamo Foi um junto. prazer o episódio. Valeu.